Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é uma quarta-feira, 13 de maio. Quando era moleque, 13 de maio era dia de São Benedito. Dia de São Benedito era dia santo de guarda. Então eu ficava feliz porque eu não precisava ir trabalhar na roça, porque no dia santo não se trabalha, o dia é guardado. Então isso ficou na minha memória e eu disse, eu vou comentar no Câmara Aberta Sindical o 13 de maio, também por ser, do ponto de vista cívico, uma data importantíssima para os brasileiros por registrar a assinatura, a promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Não foi o ato libertador dos escravos, foi uma longa luta que houve no Brasil, mas tem um efeito simbólico inequívoco, portanto, é preciso ser registrado. Nós, nessa data 13 de maio, estamos recebendo aqui um sindicalista que depois vai falar também um pouco dessa data e das ações que tem no sentido de contemplar cotas para afrodescendentes. Nós estamos aqui hoje no Câmara Aberta Sindical com o Ricardo Patá, meu amigo e presidente da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Ricardo Patá, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Sei que você tem uma agenda muito apertada e você está levemente resfriado. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar com você e todos aqueles fiéis que participam do outro lado da telinha do seu programa. Eu conheço até o nome de vários. Perfeito. É um programa já que de uma assiduidade fantástica. O mundo do trabalho é debatido aqui de uma forma muito franca e transparente. Muito obrigado. Eu quero, antes de falar com o Patá, mostrar um jornal, que é o primeiro jornal que foi feito para a UGT. Está aqui, UGT Nasce Forte. Cerca de 3.000 sindicalistas, representando mais de 600 entidades de todo o país, fundaram a União Geral dos Trabalhadores durante o Congresso de 19 a 21 de julho em São Paulo. Que ano que foi, Patá? Foi em 2007, julho de 2007. 2007. Então vai completar agora 8 anos. 8 anos. A UGT foi fundada com 600 entidades. Patá, de lá para cá a UGT cresceu quanto e por que cresceu? Bom, primeiro foram 600 entidades, mas filiadas mesmo naquele momento foram 180. 180. E nesses 8 anos houve um crescimento muito importante, em especial nos trabalhadores que eu considero da base da pirâmide. Eu costumo dizer, Franzin, que a UGT ela é muito similar ao livro que o Vitor Hugo escreveu, Os Miseráveis. Sim. Os esfarrapados com as suas bandeiras e que fizeram uma revolução. E na UGT da mesma forma. Nós representamos asseio e conservação, comerciários, terceirizados, limpadores de rua, enfim, categorias que muitas vezes não tinham nem voz, nem capacidade de articulação, interlocução em nenhuma central. E a UGT, ela com essa dimensão de abraçar todos da mesma forma, não tem baixo clero, não tem alto clero, todos é do mesmo clero, nós conseguimos ter um crescimento importante. Hoje, dos 180, hoje nós temos 1.300 entidades sindicais filiadas, das mais diversas categorias do Brasil. Isso oficialmente? Oficialmente. Isso por no Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. Isso é no Ministério do Trabalho. Tá. 1.300. Representamos mais de 10 milhões de trabalhadores. Somos considerados, do ponto de vista de sindicalizados, a terceira maior central do Brasil, muito próxima da segunda, muito perto. A primeira é a CUT, a segunda é a Força. É a Força e nós somos a terceira. E até nos valores que recebem, que medem o tamanho das categorias, essas 3 centrais basicamente recebem o mesmo valor. Perfeito. Então, demonstra que as 3 centrais têm uma dimensão muito parecida, por mais que a CUT ela continua sendo a maior, mas como ela tem uma incidência muito grande de servidores públicos, e os servidores públicos têm um índice de sindicalização muito maior que todas as outras categorias. Mas do ponto de vista de representação de trabalhadores, é muito próximo mesmo nessas 3 centrais sindicais. Perfeito. Ricardo Patá, o sindicalista, tudo na vida tem padrão, né? Digamos, o padrão médio do sindicalista brasileiro, sobretudo o sindicalista aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, é uma pessoa migrante, pobre, né, que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás e fez a sua vida numa luta muito dura, entrou para o movimento sindical como suplente, depois foi o delegado sindical, aí foi galgando posto na diretoria e um dia virou uma liderança de expressão.
Agora você tem um perfil diferente, que você é de origem classe média. Quem é o Ricardo Patá? Você nasceu onde? Você é filho de pobre, filho de rico? Qual foi a tua formação? É que na realidade eu também sou descendente libanês e o meu bisavô quando veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, eles teve um crescimento enorme, ficou um dos maiores exportadores de café do Brasil. Olha. E construiu aqui em São Paulo, aqui perto em Pinheiros, onde era a Hípica, dezenas de apartamentos em prédios que até foram tombados. Não sei se você conhece, entre o Fernão Dias Paz. Até ele doou ali até o terreno. Morato Coelho, não é isso, ele doou o terreno até para o governo do estado fazer um dos colégios mais importantes do estado de São Paulo, que é o Fernão Dias Paz. Olha aí. Então, agora eu sou da 4ª geração. Né? Sim. Essa geração, ele conseguiu ficar muito rico, os filhos também, os netos já começam a gastar, e eu como bisneto, por mais que eu seja filho de classe média, já não tenho os recursos que foram conquistados pelo meu bisavô. Mas nasci, cresci no seio de uma família de classe média, estudei em colégios privados importantes, como o Elvira Brandão, na Alameda Jaú, na época, agora mudou para Marginal Pinheiros, e o Dante Alighieri na Alameda Jaú. Sim. Depois eu fiz administração de empresa na PUC, uma parte da pós-graduação lá também, e recentemente, em 2000, já 15 anos atrás, eu também tenho a carteirinha da OAB, fiz Direito. Tá. Então, tive condições de estudar, me formar, e realmente diferente de vários colegas do mundo sindical que você retratou, que tem valores extraordinários, porque muitos morriam em cortiço. Sim, sim. E conseguiram realmente, com o carisma, com a dinamicidade, serem pessoas que fizeram o movimento sindical crescer muito. Perfeito. Eu não tenho essa história, que tem essas pessoas que eu admiro muito, a minha história é um pouco diferente. Agora, Patá, embora você tenha essa origem, digamos assim, eu vou usar essa palavra que ela ficou muito marcada, né? Vamos colocar entre aspas, diferenciada. Uhum. Essa palavra ficou com uma carga muito negativa por causa daquela senhora de Higienópolis. E você tem essa origem que ela é diferente, digamos, do padrão. Eu te conheço e sei que você tem uma profunda visão assim de inclusão social. Inclusive, aqui, não querendo fazer um mau trocadilho, no jornal da UGT de fundação, na primeira página, está escrito aqui, inclusão, um intertítulo, né? A defesa dos excluídos, que é a principal bandeira da UGT. E sei por te conhecer e acompanhar teu trabalho, que você, inclusive, na UGT, tem um trabalho com o pessoal de morador de rua, é isso? Como é que é isso? Quando nasceu o UGT, nós nascemos com 2 sentimentos importantes. O primeiro, para quebrar alguns paradigmas, né? Porque o movimento sindical, até naquela oportunidade, tinha uma preocupação muito grande em fazer debates efetivos para melhorar o salário, para benefícios, ou seja, na relação capital e trabalho, uma proximidade muito grande do movimento sindical. A UGT nasceu para ampliar, nasceu para buscar alternativa de formulação de políticas públicas que pudessem influenciar na saúde, na educação, na cidadania. Porque todas as adversidades sofridas pela sociedade, em especial sofrida pelo trabalhador, sim, que muitas vezes não tem bancos escolares adequados, muitas vezes não tem atendimento de saúde. Você vê hoje ainda, em São Paulo, na maior cidade do Brasil, e em São Paulo, no estado maior do Brasil, do ponto de vista de população, nós temos a tal da dengue matando muita gente ainda, sim, e normalmente quem está morrendo são os trabalhadores, porque as pessoas de classe média e com posses, elas vão para spa para cuidar da picadinha, e graças a Deus saem, porque nós não queremos a morte de ninguém. Os trabalhadores muitas vezes não têm essa condição e infelizmente morrem nas filas da saúde em São Paulo e no Brasil. A educação do mesmo jeito e a cidadania, então nem se fala. Então a UGT nasceu com essa característica. Por isso, nós temos uma série de atividades que nos colocam, como você até começou dizendo 13 de maio, numa posição muito especial. O Sindicato Comercial de São Paulo, filiado ao UGT, foi o primeiro do Brasil a fazer uma convenção coletiva e acordo coletivo de cota do afrodescendente. Porque existe, e continua existindo no comércio e outras atividades, uma discriminação odiosa com relação
ao afrodescendente, tanto do ponto de vista quando ele tem a possibilidade de ser empregado, de ganhar metade do que ganha o branco. Isso é um trabalho que nós fizemos com o DIEESE em 2004. Quer dizer, são números efetivos. Números efetivos. E quando o contrato, porque muitas vezes o empresário prefere contratar o branco pagando o dobro do negro e não contratar o negro. Olha. Então nós tivemos essa convenção e os acordos coletivos no sentido de despertar para a sociedade a importância da igualdade de oportunidade. Da mesma forma, nós temos aí as pessoas em situação de rua. Nós fomos, com certeza, o primeiro dos sindicatos, e também a UGT, a abraçar e ter a possibilidade de dar a visibilidade para aqueles que são invisíveis. Porque muitas vezes as pessoas passam por essas pessoas em situação de rua, passam até por cima, não veem essas pessoas, são invisíveis ao olhar das pessoas. Isso nos incomoda profundamente. Perfeito. E muitos desses muitas vezes são ex-comerciários, ex-metalúrgicos, e estão em situações muito complicadas. Até muito rapidamente, nós tivemos a história, e nós abraçamos lá no sindicato, um artista plástico, em situação de rua. Você chegou a ver até quadros maravilhosos, uma capacidade... Como chama o artista? O Araújo, quadros fantásticos desenhados por essa pessoa que eu tinha muita estima. Morava na rua, com toda a selvageria de uma cidade tão grande como São Paulo, tantas questões de segurança, etc. Ele resolveu ir para o Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Mas você vê que a vida, muitas vezes, tem caminhos que nós nunca imaginávamos. Ele foi lá e, infelizmente, morreu atropelado por uma morte. Poxa vida. E essa pessoa fez um quadro, que na época, quando a Dilma foi visitar os sindicatos comerciários em 2013, que ela gostou muito do quadro. E ele doou esse quadro para a Dilma. Foi talvez uma das últimas atividades que ele desenvolveu, e a presidenta Dilma recebeu um quadro muito especial feito por esse artista plástico. Então a UGT e o sindicato têm essa característica de buscar realmente alternativas, de abraçar questões sociais fundamentais e está buscando sempre interferir nas políticas públicas a favor da sociedade mais digna. Perfeito. Nós estamos hoje aqui no Câmara Aberta Sindical com o dirigente Ricardo Patá. O Patá preside o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo, que é o maior sindicato comercial do Brasil, e também é presidente da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. O Patá gentilmente veio aqui ao Câmara Aberta hoje, uma pessoa que é muito ocupada, presidente central, não tem tempo para nada, e está aqui com o resfriado, enfrentando bravamente o resfriado aqui no programa ao vivo. Patá, você citou aqui a questão da exclusão social, mas uma coisa que pode parecer até chocante é o trabalho escravo. Eu acompanhei pela agência sindical onde eu trabalho, nós cobrimos uma atuação que o sindicato, junto com a UGT, fez na Zona Sul, na Rua Oscar Freire, que é o metro quadrado mais caro aqui de São Paulo, lugar de gente chique, trabalho escravo em lojas de grife, né, que utilizam trabalho escravo. Ficou famoso o caso da Zara, ficou famoso uma outra loja de marca de calçados que eu não me lembro agora. Eu te pergunto, aquelas ações deram resultado? Reduziu a incidência de trabalho escravo? E em que medida também o Ministério do Trabalho ajudou? Olha, talvez foi um dos trabalhos mais importantes que os sindicatos comerciais desenvolveu nos últimos anos, por destacar, em especial numa rua, como você comentou, uma rua famosa, por ter marcas importantes até multinacionais, e com preços altíssimos, mercadorias da Zara, da Brooksfield, entre outras, e que utilizava mão de obra análoga à escravidão na fabricação dos produtos, pagando R$1, muitas vezes por dia, para um trabalhador, infelizmente aqueles nossos irmãos ou bolivianos ou paraguaios, né, para que pudesse ter um lucro cada vez maior, um produto que pudesse sair na sua origem R$10 era vendido por R$1.000. Sim, sim. Então já é um absurdo nesse aspecto, mas o pior é utilizar a mão de obra do ser humano de uma forma degradante. O sindicato denunciou ao Ministério do Trabalho, denunciou ao Ministério Público e teve uma ação conjunta, não é? Onde essas empresas foram... Sindicato, UGT, Ministério do Trabalho e Ministério Público. E exatamente essas instituições tiveram um papel fundamental
para que nós pudéssemos ter um resultado de despertar para a sociedade situações como essa e iniciar um processo que ainda, infelizmente, continua, porque até pouco tempo atrás, mais algumas empresas também apareceram nessa, vamos dizer, lista horripilante de tratar os trabalhadores ou trabalhadoras de uma forma degradante e cruel. Mas é mais um papel fundamental que tanto o sindicato e o GT busca na sociedade, que é na questão da inclusão social. Certo. É um dos valores mais fundamentais desde o nascimento da UGT, que nós temos valorizado e temos feito trabalho não só em São Paulo, mas no Brasil, no sentido de diminuir ou extirpar de vez situações tão graves como essa. Ô Patá, eu sei que você é um leitor voraz, eu vou citar rapidamente aqui um escritor que eu adoro, que é o Jorge Luiz Borges, argentino. E o Borges uma vez tinha lá as turras dele com o Perón, a família dele, e os peronistas não se davam. Aí o Borges foi visitar o México e disseram, olha, o presidente aqui do país escreveu um livro. Aí ele ficou assustado e disse, eu já me daria por feliz se o presidente do meu país lesse um livro. Eu sei que você é um leitor voraz. O que você está lendo ultimamente? Conta para nós que de interessante que você recomenda. Olha, você não está com tempo de ler. Eu gosto muito, tem autores brasileiros que eu sou apaixonado, né? Eu li a maior parte do Érico Veríssimo, que para mim é um dos melhores escritores, não só do Brasil, do mundo, mas ultimamente eu li de um escritor inglês chamado Ken Follett. Ele fez uma trilogia contando a história, com 3 livros de 1000 páginas cada um. Eu acabei lendo os 3, inclusive. Santo Deus. Saúde a tua E aí, mas ele conta a história de algumas famílias, uma família alemã, uma família americana, e conta desde dos idos de 1850, passando depois por todas as guerras e chegando até a Guerra Fria, que ocorreu nos idos de 1960. Eu fiquei impressionado, porque é ficção, mas ao mesmo tempo nos traz momentos históricos fundamentais. Na época da Guerra Fria, a história toda do Kennedy, do Fidel Castro, por exemplo, é muito verdadeiro, tanto as datas como as questões que ocorreram. Mas, logicamente, é uma ficção e é mais até para a gente relembrar certos conhecimentos, mas também para ter um passatempo que, a meu ver, é um dos melhores. Como você disse, e você também é do mesmo jeito, eu acho uma das questões mais relevantes para a gente ganhar um dia é ler um livro. Perfeito. Ricardo Patá, vamos começar aqui as perguntas dos nossos telespectadores e amigos que nos fazem aqui, ajudam a fazer o programa. Na medida em que a pessoa faz o programa, faz a pergunta, ela está ajudando a construir o programa ao vivo. O Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre o Jaime tem preferência aqui, junto com o nosso Nildo Nogueira. Nildo, estou esperando também a sua pergunta, hein? Como foi com a sua experiência sindical? Pergunta o Jaime, como poderão se desenvolver as relações entre o governo federal e as centrais sindicais se o índice de desemprego continuar em ascensão? Quer dizer, caso a crise se agrave e aumente o desemprego, como é que será a relação das centrais com o governo? Bom, a relação das centrais com o governo não está boa nesse momento. Nós tivemos, no dia 8 de dezembro, uma reunião com a presidenta da República, todas as centrais sindicais, que para mim é uma das reuniões mais produtivas e mais importantes. Onde abriu um canal para que nós pudéssemos construir essa relação de proximidade, em especial buscando alternativas de fomentar decisões que fossem a favor das questões sociais e trabalhistas. Mas nos decepcionou muito, o Franjinho e todos aqueles que estão nos vendo, que no fim do ano o Mercadante nos chamou para apresentar a futura medida provisória, que no começo desse ano ela começou a tramitar no Congresso, está até hoje a 664, foi a 664 e a 665, 665 já aprovado na Câmara, a 664 está em tramitação hoje, está sendo hoje debatido, discutido nesse momento. E que tira direitos dos trabalhadores, né, em especial direitos previdenciários, como o seguro-desemprego, a pensão, a questão dos nossos pescadores, enfim, várias situações, todas elas, ao olhar de todos os dirigentes sindicais, em especial dos trabalhadores, uma questão muito grave que tirou direitos. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados
faz uma votação onde passa o projeto 4330 que fala da terceirização. Terceiriza tudo. Tudo. O que para mim é um crime de lesa trabalhador, de uma gravidade, rasga a Constituição, rasga a CLT, rasga a Convenção Coletiva, rasga o papel do sindicato, coisa terrível. Então, nós já começamos um ano com uma dificuldade muito grande no relacionamento por conta de situações como essas. O desemprego sendo apontado como uma possibilidade, com certeza vai acirrar mais ainda a relação das centrais sindicais com tanto o executivo quanto com relação ao parlamento. Porque, a meu ver, o parlamento, que perdeu mais de 40 deputados de origem sindical, está numa situação, além de ser excessivamente conservador, de uma direita sem precedente. Certo. Não vou aqui criticar nenhum deputado ou deputada, foram eleitos, né, o povo escolheu, mas o conjunto da obra é muito ruim. Nós temos preocupações enormes no sentido de passar esse ano com processos e procedimentos, tanto da Câmara e em especial do Executivo também, por conta do tal do ajuste fiscal. Então nós temos preocupações efetivas nessa relação das centrais com o governo. A central sindical tem que ter, institucionalmente, sempre uma relação amistosa, no mínimo. Né? Nós não somos governistas, não somos adesistas, mas temos que ter, pelo menos, o diálogo. A UGT, em especial, é uma central que prioriza o diálogo, a conversa, a reflexão. Mas quando chega a situações como essa, nós somos daqueles que estamos propondo, para o dia 29, inclusive, uma paralisação importantíssima no Brasil, em São Paulo, para mostrar para a sociedade essa indignação frente às situações adversas que o movimento sindical e os trabalhadores estão passando. Perfeito. Ricardo Patá, você respondeu, praticamente expôs uma tese aqui frente ao nosso Jaime do Jardim Bonfilioli. Eu vou te passar mais uma pergunta, que é do Robson Jugazola, jornalista, assessor da Federação dos Comerciantes do Estado de São Paulo, e também ele é aqui diretor da nossa emissora, da TV Aberta. Ele diz: Patá, você deixou o cargo de tesoureiro da Força Sindical para fundar o GT. Na estrutura sindical, os 3 cargos majoritários são presidente, secretário-geral e tesoureiro, não necessariamente nessa ordem, mas geralmente nessa ordem. A UGT nasceu da fusão da CAT, que era Central Autônoma dos Trabalhadores, era presidida pelo Laerte, se não me engano, a SDS, Social Democracia Sindical, e CGT, que era a Central Geral dos Trabalhadores, Salim, que era o seu presidente. Pergunta ao Robson, como é hoje a sua relação com a Força Sindical? Eu te pergunto, ficaram ressentimentos? Uma das questões que eu mais valorizo é o trabalho na unidade das centrais sindicais, não só a Força, a CUT, CTB, Nova Central, para que nós possamos obter resultados mais eficazes. Haja visto que a construção da política do salário mínimo foi feita na unidade das centrais sindicais. Sim. E hoje nós temos uma política, a meu ver, das melhores do mundo com relação à recuperação das perdas e a possibilidade de aumento salarial. Porque o salário mínimo, como o piso regional, como o piso normativo, através da convenção coletiva, são um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda. Sim. Porque o Brasil é um país rico, mas tem uma distribuição de renda, a meu ver, das piores do mundo. Então, a nossa relação com as centrais e com a própria força sindical é uma relação, quando se busca a unidade, ela é muito, muito boa, é isso que nós queremos. Então, independente da minha origem no movimento sindical ter sido, e com muito orgulho que fui, tesoureiro, tanto quando o Medeiros era o presidente e o próprio Paulinho, minha relação sempre foi amistosa, sempre foi boa, sempre tivemos uma concepção de trabalho muito próxima. A minha saída para a construção desse novo conceito, que é de quebrar paradigma, de representar a base da pirâmide, então um trabalho fundamental no sentido da formulação de políticas públicas, é que me fez ir para esse projeto e que também me alegra profundamente. Né? Nós vamos para o 3º Congresso da UGT. O 3º Congresso será quando e onde? Vai ser 16, 17, 18 de junho, no Anhembi. Nós, inclusive, nesses dias, estamos conversando muito com todos os presidentes das estaduais, com os secretários, no sentido de construir um congresso que tenha firmeza, porque vai ser justamente no ápice do olho do furacão. Sim. Porque as situações até junho, com certeza, vão ser ampliadas, essas situações adversas.
Mas nós estamos construindo um congresso, que além da consolidação efetiva da capacidade da influência na política, mas também de sinalizar caminhos. Temos temas fundamentais importantes que em seguida podemos falar. Patá, eu falei hoje com o Zé Pereira dos Santos, que preside o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos região e também é secretário nacional de formação da Força Sindical. Eu disse, Patá vai estar lá no programa, Pereira. Ele disse, então faz uma pergunta. E a pergunta do Pereira é a seguinte: caso o projeto da terceirização agora no Senado preserve a diferenciação entre atividade meio e atividade fim, que posição a UGT adotará? Pereira, muito obrigado pela pergunta e quero agradecer também tanto o Jaime quanto o Robson pelas perguntas anteriores. A UGT tem clareza, desde o seu nascimento, sempre foi contra o PL 4330. Sempre foi contra. Que é de 2004. E continuamos contra o PL 4330. Ao mesmo tempo, nós somos favoráveis à regulamentação da atividade terceirizada, porque nós temos, inclusive, dentro da UGT, acho que a UGT é a central que mais terceirizados tem. Nós temos muitos telefônicos do Brasil inteiro. Nós temos o próprio sindicato terceirizados, presidido pelo meu amigo Genival. Sim. Temos o Aceio e Conservação, que temos o Moacir, que é o nosso secretário de Finanças. Então, nós temos muita clareza e tranquilidade para falar sobre o tema. Agora, nós somos favoráveis a regulamentar a atividade de 12 milhões e 700 mil trabalhadores, mas somos contra precarizar 40 milhões de trabalhadores, que é que o projeto 4330 quer desenvolver. Então, nós somos frontalmente contra que haja a terceirização generalizada, ou seja, tudo pode ser terceirizado. Isso é muito ruim. Eu sou comerciário, trabalho na empresa Pão de Açúcar. Se ocorrer isso, todos os operadores de caixa, todos os repositores, os açougueiros, os padeiros, todos os que trabalham no supermercado poderão ser terceirizados. O que significa, com certeza, porque quem quer isso são os empresários, é que vai baixar salário, vai baixar benefícios, poderá entrar, por conta disso, o part-time, ou seja, é precarização total. Por isso que nós faremos, no dia 29, e logo falaremos durante o programa, esse ato de todos os movimentos sindicais, para que a sociedade compreenda a necessidade de estarmos juntos, indignados, com uma possibilidade real de rasgar a Constituição, rasgar a CLT, como já falei agora há pouco. Então, somos contra o projeto 4330, mas não somos contra os nossos companheiros e companheiras que são terceirizados hoje, que muitos deles são representados pelo GT. Queremos regulamentar, que haja segurança jurídica para os trabalhadores, para os próprios empresários, e que haja tranquilidade, que muitas vezes alguns companheiros terceirizados estão trabalhando em algumas empresas que quebram, e aí vai na justiça, não se acha nem o tomador, nem o prestador de serviços, e o trabalhador fica sem receber absolutamente nada de ninguém. Certo. Isso que nós somos contra. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e mostrar um jornal, como fazemos em toda a edição, um jornal de entidade sindical. O jornal Cobra, do Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos de São Paulo. O sindicato compra prédio no centro para a nova sede, imóvel tem 4 andares, garagem e amplo espaço. E a foto aqui, inequívoca, mostra o presidente João Pereira Brito em frente à sede, futura sede. E uma foto embaixo, sindicaleira, a categoria definirá a pauta da campanha salarial, se não me engano, da Tabase, é 1º de julho. E uma terceira foto, atendemos Osasco e região, onde a entidade mantém uma subsede. Mando um abraço ao Brito e a todos os demais diretores daquela entidade. Me avisa a produção que já temos na linha com o Pedro Zanotti Filho, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos, cerca de 30 mil trabalhadores na base, database 1º de maio, categoria que está em campanha salarial e promoverá um protesto na quinta-feira, dia 14, no Paço Municipal de Guarulhos, no bairro do Bom Clima, às 18 horas. Vamos chamar o Pedro? Vamos lá? Pedro Zanotti Filho, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você está numa reunião no sindicato neste momento. Você não está vendo, mas eu estou mostrando aqui um boletim do sindicato. STAP informa, olha, número 300, protesto no Paço, dia 14 às 18 horas. Reajuste zero é provocação. Todos ao protesto. Quinta, dia 14,
no Paço Municipal, no Bom Clima, às 18 horas. Pedro, por que não está havendo avanço na negociação com a Prefeitura? Boa noite, João, primeiramente. Boa noite a todos que estão no Câmara, a todos que assistem. Um abraço para o Patá, saudações sindicais. Então, João, nós tivemos 3 reuniões com o governo municipal aqui de Guarulhos, né, com o secretário de administração, e eles alegam uma questão financeira, que não tem condições, que a folha de pagamento já está alta, que não teria como conceder um reajuste. No mínimo do índice da inflação, da perda e tal. Nós estamos pedindo em Assembleia, foi aprovado não só a reposição da inflação, como um aumento real de 5%, porque o município de Guarulhos, nos últimos 5 anos, ele só vem aumentando a sua receita. Sim. Então, na última reunião, quinta-feira, com a administração, eles vieram com essa proposta, não é nenhuma proposta, eles vieram com essa informação que ao ver do sindicato e ao ver de todos os servidores e de qualquer trabalhador, é ridícula, que não teria como reajustar os salários esse ano. Então, assim, nós marcamos esse ato amanhã, no Paço Municipal, lá onde o prefeito fica, com todos os seus servidores. Nós somos em torno hoje de 30 mil servidores na cidade de Guarulhos, e cobrar da administração que tem que rever isso daí. Não tem condições dos trabalhadores, dos servidores, amargar um reajuste zero e passar mais 12 meses com as perdas acumuladas do período. Agora, Pedro, vão reunir lá todos os servidores, pessoal operacional, professor, fiscal, estatutário, seletista, etc. Faz-se esse grande ato, carro de som, barulheira, entrega boletim. A ideia é tirar uma comitiva e ir lá falar com o prefeito? Será que o prefeito receberá uma comissão de trabalhadores? Vocês pretendem acampar, bater panela? Qual é o desenho dessa manifestação e qual deve ser o resultado? Então, a ideia principal é mostrar, não só para a administração pública da cidade de Guarulhos, e mostrar também para os munícipes, que o nosso prefeito está oferecendo zero de reajuste. Nós temos, a cidade é formada por trabalhadores, então nós temos os comerciários, nós temos metalúrgicos, nós temos químicos, e todos eles já tiveram sua campanha salarial ou vão ter, e entender como trabalhador que o servidor não pode ficar com índice zero. Em cima disso, de lá, nós vamos tirar com os trabalhadores. Nós fizemos uma passeata, nós damos um abraço simbólico no Paço Municipal, e dali tirar os próximos encaminhamentos. Perfeito. A administração marcou uma reunião para sexta-feira, mais uma reunião, e eu acredito que esse ato tem que ser forte, unitário, para mostrar disposição de luta e, se possível, uma greve. Se caso não apresente uma proposta, no mínimo, plausível. A gente tenta entender a situação da administração, mas a administração tem que entender também a situação de 30 mil trabalhadores, que não pode ficar sem o reajuste das perdas do período. Isso daí é questão do mínimo, é questão de bom senso. Perfeito. Pedro Zanotti Filho, muitíssimo obrigado pela sua participação, que você realize um bom ato amanhã, unitário, forte, aguerrido, mas dentro dos padrões da manifestação democrática, sem abusos, e que o prefeito, que já foi sindicalista, aliás, o Almeida, prefeito de Guarulhos hoje, foi fundador do STAP, que ele entenda, que ele se lembre dos seus tempos de peão, de trabalhador, e conceda um reajuste decente para os servidores. Boa sorte, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, João, muito obrigado ao Câmara Aberta Sindical pelo espaço que foi cedido. Perfeito, muito obrigado, Pedro. Voltamos com o Ricardo Patá. Ricardo Patá, presidente do Sindicato Comerciário de São Paulo, que também, Ricardo Patá, preside a UGT, União Geral dos Trabalhadores, hoje a terceira maior central sindical do Brasil, muito próxima em termos de número de sindicatos, de representantes da força sindical. UGT que realizará em junho seu terceiro congresso. Mas antes de falar do congresso da UGT, que será no Anhembi, dias 16, 17 e 18 de junho, eu quero perguntar ao Patá o que é este dia 29, este dia nacional de lutas. Eu estava na sede da UGT segunda-feira agora, quando houve uma reunião com todas as centrais legalizadas, as 6. CUT, Força, UGT, CTB, Nova Central, CSB, mais a CGTB, mais a Conlutas e a Intersindical. E eu vi uma disposição para preparar um Dia Nacional de Lutas forte, dia 29. É uma greve geral ou será um dia de protestos? Nesse primeiro momento, um dia de protestos fortes,
e que nós podemos, com certeza, adquirir a solidariedade da sociedade, que é muito importante, a sociedade dos trabalhadores, a sociedade dos microempresários, a sociedade dos brasileiros e brasileiras. Porque, como disse desde o começo do programa, as situações que nós estamos enfrentando com ajuste fiscal, a situação que nós estamos enfrentando com atividades nefastas ao mundo do trabalho, atividades essas que estão precarizando os milhões de trabalhadores brasileiros, nós temos que dar uma resposta. Sim. Nós temos que mostrar nossa indignação. Então, esses protestos em São Paulo, por exemplo, a UGT, ela vai ter com 3 categorias importantes de mobilização. Quais são? Que são os motoristas de ônibus. Nós até fizemos uma parada ontem. Os condutores, né? Por conta que eles estão em momento de negociação coletiva, mas eles já estão acertados para um dia 29. Certo. E é um instrumento poderoso, efetivo, sim. De dar uma paralisação mais forte. Da mesma forma, nós temos os motoboys e temos o asseio e conservação, que tem a limpeza de rua. Sim. Essas 3 categorias, com certeza, têm, pela UGT, capacidade efetiva de uma paralisação importante. A Conlutas tem os metroviários e assim por diante. Então, nós pretendemos as centrais sindicais na atividade que você esteve conosco na segunda-feira e que nós vamos, inclusive, no dia 18, também Próxima na UGT, às 10 horas da manhã, nós vamos fechar de que forma estratégica cada central sindical em São Paulo e no Brasil vai fazer as suas paralisações. Então, esse é um primeiro momento efetivo de demonstração da unidade para exteriorizar essa indignação que atinge todos nós, mas caso não haja nenhuma alteração, por exemplo, no PL 4330 no Senado, tivemos com o Renan Calheiros há pouco tempo atrás, você acompanhou, ele sinalizou que no Senado não passa terceirização na atividade fim. Certo. Caso essas situações, elas, vamos dizer, não dê continuidade que ocorreu na Câmara no 4330, nós aí não faremos, com certeza, nenhuma greve, nenhum ato mais forte do que as paralisações. Caso se demonstre que, mesmo com toda essa indignação, o esforço das centrais sindicais no diálogo, nós não tenhamos um resultado que seja aquele que toda a sociedade dos trabalhadores estão imaginando, aí sim nós vamos ter o segundo passo, que é uma paralisação geral no nosso país. Perfeito. Ricardo Patá, daqui a pouquinho chamaremos o intervalo aqui do Câmara Aberta Sindical e também é uma externa, uma reportagem. Hoje, como já dissemos, recebemos o Ricardo Patá, presidente da UGT. Tem uma longa fala, a observação do Nildo Nogueira, daqui a pouco vamos colocar o Nildo Nogueira também. E eu registro que muitos fatos estão acontecendo na área sindical, política, etc. Eu, quando falei com o Pereira hoje do Metalúrgico, ele me informou que no dia 18, que é a segunda-feira que vem, o Movimento Sindical Trabalhista do PDT no estado de São Paulo fará uma reunião em Guarulhos, na rua Harry Simons 202, no centro, com a presença do Lupe, presidente nacional do partido. Nós não estamos aqui a gente não tem a habitualidade de divulgar partido, mas como é um movimento sindical de um partido, e ele já me antecipou que haverá debate sobre a questão da terceirização das MPs 664 e 665, então tem tudo a ver aqui com o nosso Câmara Aberta Sindical. Temos um intervalo, vamos colocar um intervalo e voltamos daqui a pouco com o presidente da UGT, Ricardo Patá. Vamos lá? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota recebeu o secretário de Esportes e Lazer de São José do Rio Preto, Francisco Sábio Ruel Júnior, na sede da Federação, dia 7 de maio. Na ocasião, foram discutidas parcerias entre a Secretaria e a Federação. A categoria comerciária já tem tradição no esporte, como os campeonatos de futsal. O objetivo é incentivar ainda mais a prática esportiva dos comerciários em várias modalidades. Ainda no dia 7 de maio, a FEComerciários realizou o Café Sensorial no Hotel Parque Balneário em Santos. Participaram do evento pessoas com deficiência e demais convidados. O presidente Mota deu boas-vindas aos participantes por meio de um vídeo. A dinâmica foi aberta com o café da manhã, na sequência informações sobre inclusão e acessibilidade.
Arnaldo Bilotti, anfitrião e presidente dos Sincomerciários de Santos, falou com nossa reportagem. Nós somos um sindicato cidadão, que nós temos que levar para a sociedade tudo aquilo que possa melhorar a vida das pessoas, quer trabalhadores, porque os trabalhadores também são cidadãos e fazem parte da sociedade. Então, no momento em que nós conseguimos abrir um leque para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem ter acessibilidade, eu acho que nós estamos fazendo um bem para os trabalhadores do comércio e para a sociedade de um modo geral. Marinalva Cruz, coordenadora do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, PADEF, ministrou palestra sobre empregabilidade das pessoas com deficiência. Paulo Eduardo Kieff Agardi, mais conhecido como Pauê, primeiro surfista brasileiro biamputado e campeão de triatlon, abordou o tema "Nunca espere por um milagre, faça acontecer". Em almoço realizado a convite de Luiz Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, dia 7 de maio, o presidente Mota e Jair Mafra, diretor-tesoureiro da FEComerciários, puderam avançar no fortalecimento e no diálogo da entidade com a rede varejista. Luiz Helena Trajano demonstrou grande satisfação ao conferir a edição especial do Informe Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, evento do qual foi palestrante. Também presidente da UGT São Paulo, Mota participou dia 11 da reunião preparatória para o Dia Nacional de Paralisação e Manifestações, rumo à greve geral que as centrais sindicais vão realizar dia 29 de maio. Sindicatos filiados à FEComerciários também compareceram. O ato de 29 de maio repudia a ampliação da terceirização da mão de obra e as medidas provisórias 664 e 665 do ajuste fiscal proposto pelo governo. Na próxima semana será realizada mais uma plenária para discussões e definições finais sobre o dia 29 de maio. O presidente Mota participou nesta terça-feira, dia 12, de reunião da Regional de Ribeirão Preto, que contou com a presença dos presidentes dos Sincomerciários de Bebedouro, Sertãozinho, Barretos, Ituverava, Franca e da cidade anfitriã. Foram discutidos assuntos para organizar e se aproximar ainda mais da categoria. Mota reiterou que unidos conquistaremos mais benefícios para os comerciários do estado de São Paulo. E vejo que, como se fala em momentos de crise, que o sindicalismo está vivendo um momento de crise, mas já com esses 3 dias que nós estamos aqui, 4 dias, eu já vi que tem solução, sabe? Tem muita coisa importante que a gente pode levar para a base, que a gente estava meio desanimado, o que vai acontecer com o meio sindical, né? Com o sindicalismo daqui para frente. Mas tem muita coisa que a gente já viu que nós podemos levar para a base isso. O apelo que se faz é que vocês, que são dirigentes sindicais de base, né, tente convencer o seu colega na Volks é uma coisa. Agora, reunir o setor metalúrgico das oficinas é exatamente outra. E assim sucessivamente. Por isso é um apelo. Eu acho que todos nós temos, a partir do momento que nós entendamos que se não for com esse tipo de pressão, nós estamos arriscando até os direitos já conquistados, está aqui o exemplo, aí nós não chegaríamos a lugar nenhum. Muito bem, voltamos Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje com o Ricardo Patá, presidente dos Sindicatos Comerciais de São Paulo e presidente da UGT. Registra aqui o Nildo Nogueira, que você conhece de longa data, porque é dirigente lá do sindicato, o Nildo do bairro do Limão. Nesta última reunião, dia 11, de todas as centrais, houve uma conscientização de que todos precisam fazer um trabalho conjunto para que a terceirização não seja aprovada. Que até o presidente e ex-presidente Lula se pronunciou,
que as centrais também, né, também são contra a terceirização. Ele disse para a Dilma não aprovar, disse para a Dilma vetar. Acredita que a Dilma vete. E a Força Sindical Registro Unido também se aliou para que não haja a aprovação da atividade fim, para que o fim da diferenciação, não se derrube a diferenciação. O Juruna é quem falou isso lá, João Carlos Gonçalves Juruna, na reunião, e falou muito bem. Eu acredito que foi uma evolução importante para o sindicalismo e então quero aqui parabenizar a Força Sindical por essa disposição de negociar, de não ser intransigente na defesa das suas posições, até porque ninguém é dono da verdade. Ricardo Patá, vamos falar agora sobre o Congresso da UGT. O Congresso, os congressos sindicais, eles são históricos do sindicalismo, né? Nós tivemos, por exemplo, a Conclate, né, na época da ditadura, depois tivemos a Conclate de 2010, que definiu a pauta unificada da classe trabalhadora, e os congressos das entidades por categoria ou por setor, no caso de uma central sindical. A UGT, que tem 1.300 entidades filiadas, imagina que reunirá quantos delegados ou quantas entidades no seu terceiro congresso? E te pergunto, qual é o eixo desse congresso? Que o congresso ele é deliberativo, mas ele tem que ter direção, senão fica lá uma coisa de Arca de Noé, sem Noé, e todo mundo vai lá, fala o que quer, e depois não tem resoluções, não tem tarefas. Primeiro, quantos delegados e pessoas você pretende reunir, entidades, e qual será o centro desse terceiro congresso? Bom, primeiro, parabenizar o Nildo. O Nildo é bem atuante, né? Ele sempre está muito espirituoso e sempre presente aqui no programa. E faz muitas intervenções muito inteligentes. Parabéns, Nildo. Continue assim. Bom, é o terceiro congresso e cada congresso, logicamente, nós vamos aprimorando. A primeira mudança em relação aos dois outros congressos é que nós fizemos uma alteração de procedimento onde todas as estaduais deveriam e devem e farão, e já está terminando o prazo, congressos nos seus estados. E quanto a UGT tem representação em quantos estados? Em todos os estados e no Distrito Federal. 27. Inclusive eu fui praticamente em todos. E tem mais só 3 que está faltando, só Maranhão, Alagoas e Mato Grosso. Tá. E aí termina. E a finalidade é que nessas regiões haja um debate e discussão de temas que são pontuais à região, mas temas que têm link com as questões nacionais. E nós estamos vivendo um momento no Brasil de várias crises. Nós estamos vivendo crise da água, que me preocupa profundamente, então a questão de sustentabilidade. Nós estamos vivendo crise política, crise econômica, crise de confiança, crise de cidadania. Ou seja, nós estamos num ano de crises. Mas é justamente nas crises que os movimentos têm que dar a sua contribuição para a superação. E a UGT, com certeza, tem um papel importante nesse seu terceiro congresso a desenvolver. Então, nós temos recebido de todos os estados subsídios que vão ser, com certeza, enriquecidos por debates que estão ocorrendo hoje e amanhã, onde nós temos uma reunião com todos os estados, que nós estamos praticamente a um mês do congresso, e vamos para os temários. Alguns temas já foram privilegiados. A questão macroeconômica, isso é um tema que nós vamos ter que discutir e aprofundar, porque nós estamos vivendo situações que poderão ter, como foi dito, desemprego. Nós temos o problema da inflação, juro alto, que está aumentando. Os juros, que está muito elevado. Carece o dólar, que tem com essa instabilidade e passou dos 3,20, que há muito tempo não ocorria. E também a taxa de emprego, né? Que também são situações que mensuram e são um termômetro da nossa economia. Então, com certeza, esse tema vai ser muito debatido, muito discutido por volta de 3.500 pessoas do Brasil todo. Nós queremos fazer um congresso qualitativo, né? Tá. Então, nós até nos estados, e em São Paulo, que é o nosso presidente, o companheiro Mota, que é onde nós temos o maior número de sindicatos, e ele já está desenvolvendo um trabalho muito importante nesse sentido de que São Paulo também debate e discuta como os outros estados já o fizeram. E, com certeza absoluta, nesses momentos que nós vamos debater temas, como eu disse, áridos, como é a questão
macroeconômica, nós vamos falar muito também da questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Tá. Porque a situação que nós estamos vivendo no Brasil, tem ocorrido no mundo todo, só que eu vi matérias, por exemplo, da falta de água em Nova York e outros locais, e a municipalidade, a prefeitura, o governo, deram respostas importantíssimas e soluções profundas, mas criados já de 10, 20 anos passados. Porque não tem dá planejamento. De hoje para amanhã resolver essa crise d'água que me preocupa profundamente, porque em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o Brasil é o país que tem mais água no mundo. É uma questão contraditória. Não é possível faltar água, não é possível, não dá para acreditar. Então, é um debate que vai ocorrer também, essa questão da sustentabilidade. Agora, do ponto de vista sindical, sindicaleiro, o que você acha que será o mais presente? Com certeza absoluta, nós temos uma mesa que vai debater a questão das medidas provisórias, a questão da terceirização, mas tem questões outras, como a questão do Ministério Público. O Ministério Público, com essas ações de impedir que os sindicatos tenham recursos para fazer o seu trabalho, está sufocando muitos sindicatos. A intervenção do Ministério Público, o papel da Justiça do Trabalho com relação à percepção do movimento sindical, porque muitos esquecem que o movimento sindical, na época da ditadura, foi um dos principais atores para que nós pudéssemos realizar um sonho, na época que era um pesadelo, que era retomar a liberdade. Sim. Como também o movimento sindical fez um trabalho importantíssimo na época da inflação alta, e nós conseguimos ajudar que construísse políticas no sentido de acabarmos com aquela inflação absurda que chegou a 84% num mês. Então o movimento sindical sempre deu respostas importantes. Agora, impedir que o movimento sindical tenha recursos para fazer um trabalho importante, segurar bandeiras, porque tudo é importante, mas nós não temos capacidade de segurar a bandeira porque não temos condições, a situação realmente fica muito complicada. Então nós vamos ter temas muito próximos do nosso dia a dia, da realidade, do ponto de vista de questões efetivamente sindicais. Certo. Mas nós temos que ter a capacidade de debater, discutir e sinalizar caminhos por temas muito mais complexos, como a questão da macroeconomia, como a questão da sustentabilidade. No Congresso, terceiro Congresso, vocês chamaram as outras centrais e entidades com internacionais? certeza absoluta, todas elas serão convidadas. Tem aí muitos sindicatos e centrais sindicais internacionais que já confirmaram, mais de 80 personalidades internacionais estarão presentes no nosso Congresso, como ocorreu já nos outros, porque é fundamental, porque a economia globalizada, as situações que ocorrem em outros países podem ocorrer aqui como vice-versa. Então nós temos que estar muito antenados com as questões do mundo. Perfeito. Eu quero dizer ao Ricardo Patá e aos que nos assistem que o programa Câmara Aberta Sindical e a Agência Sindical, que é o local onde eu trabalho, nós vamos procurar repercutir da melhor maneira possível o antes, o durante e o depois do Congresso, porque é um importante evento sindical, como já fizemos com o Congresso de Metalúrgica aqui de São Paulo, como já fizemos de congressos, reuniões e de outras entidades. Inclusive, dia 21, eu fui, agora próximo, fui avisado pelo Luiz Gonçalves Luizinho, da Nova Central, que haverá uma plenária da Nova Central justamente preparatória do dia 29 e para outras ações da Central. Nós vamos lá cobrir. Ricardo Patá, nós temos uma tradição de sempre ter uma externa aqui e, por uma feliz coincidência, a externa, a reportagem foi feita contigo sábado, na Avenida Paulista. Por quê? Houve os grandes atos de 1º de maio. A UGT fez diferente. Ela fez um seminário muito grande, qualificado, pessoal da Unicamp, do CESIT, e teve a feliz ideia de fazer um painel, uma mostra na Avenida Paulista, com 30 painéis retratando os 30 anos de redemocratização do Brasil. Então, o Donizete, José Donizete, que é da Agência Sindical, esteve lá com o Ricardo Patá e fez a reportagem. Eu queria passar a matéria para que nós não ficássemos sem uma reportagem externa aqui neste Câmara Aberta Sindical. Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica. Os 30 anos de democratização do Brasil invadiram a Avenida Paulista. 30 painéis com imagens em preto e branco retratam a luta do povo brasileiro pela volta da democracia ao país. Como é que a gente compartilha 30 anos de democracia? Foi quando a gente se espelhou nos grandes fotógrafos do jornalismo e começamos a lembrar, nesses 30 anos, quais foram as imagens, quais foram os momentos que marcaram tudo isso, que permitiu que essa molecada hoje esteja na rua. Então a exposição ela não fica só
na questão da ditadura, ou na questão da queda da ditadura, ou das diretas. Não, ela vai além. Ela insere inclusive a UGT, que tem um papel fundamental e importante nesse processo, principalmente no momento atual, na questão da terceirização, por exemplo. Começa com o registro da passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, em 1968. Mostra a repressão durante a missa pela morte do estudante Edson Luiz, também em 68. As grandes assembleias de metalúrgicos no ABC Paulista, em 78. As campanhas pela anistia e pelas diretas já. O movimento Tortura Nunca Mais. Personagens da história: Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, o General Figueiredo, Fernando Henrique Cardoso e Lula, o Sócrates da democracia corintiana, Cazuza, Enfio e o seu irmão Betinho. Com a volta do irmão do Enfio. A mostra foi organizada pela UGT para comemorar o Dia do Trabalhador. Os painéis vão ficar expostos até o dia 25. A expectativa é de atingir um público de mais de 4 milhões de pessoas. Nós resolvemos fazer então um seminário de 2 dias. Aliado a isso, a esse seminário, resolvemos fazer uma comemoração cultural. E de que forma? Expondo, porque o tema do seminário foi a redemocratização do nosso país. E na Paulista, onde num quilômetro inteiro, com 30 quadros retratando de uma forma não só cultural, mas de uma forma assim que nos traz a emoção e nos faz a memória voltar no túnel do tempo e perceber os elementos, os atores principais que fizeram do nosso país essa democracia que ainda não está, a meu ver, ainda totalmente construída, mas que nos traz aí um momento que podemos falar, podemos nos expressar. Pretendemos fazer um encerramento, que é dia 25, com um ato chamando aí alguns protagonistas importantes, como o próprio Fernando Henrique, o Lula, o Osmar Santos, entre outros, para que a gente possa ter aí essa construção de caminhos que, primeiro, para sempre revitalizar a nossa democracia. É manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, voltamos com o Comeramento Sindical ao vivo com o Ricardo Patá, presidente da UGT, presidente dos Sindicatos Comerciários de São Paulo. Agradeço a Donizete, o Edu, que atuou na edição, Donizete fez a matéria, Edu editou, o Esdras Cassiano e Fabinho, que ajudaram lá na filmagem, e também o André Guimarães, que ajudou a organizar o evento, aquela belíssima mostra na Paulista. Donizete avisa que a Rádio Web Agência Sindical, nós temos uma rádio lá na Agência Sindical, penso que é só a Rede Globo que pode existir, no dia 15, vamos receber o SEMACO, sindicato que reúne os garis. Vai estar lá a Daniela de Souza Gomes, que é diretora diretora do sindicato e trabalha 8 anos no setor, porque o dia 16 é o dia do gari. Entrou no site da Agência Sindical, a partir das 17 horas você ouvirá o programa da sexta. Ricardo Patá finalizando o programa. Pessoas nos assistiram, sindicalistas nos acompanharam, pessoas observaram as suas ideias, as suas colocações, e eu queria que você reservasse este último minuto para dizer para uma entidade, para um dirigente, para um trabalhador que queira se aproximar da UGT, por que ele deve procurar o UGT e onde e como fazer? Bom, primeiro agradeço muito, Franzinha, a todos aqueles que participaram do programa, tanto aqui como do outro lado da telinha, que nós realmente nos sentiremos muito honrados com todos aqueles que queiram participar de uma central sindical que tem como conceito a inclusão social, que tem como conceito a busca da construção efetiva de uma democracia, que tenha distribuição de renda, que tenha índices que mensuram a educação e saúde adequado àquilo que sempre sonhamos. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês serão muito bem recebidos, porque os dirigentes da UGT, com muito carinho, com muitas ideias, com muita determinação, porque somos uma central de diálogo, mas ao mesmo tempo somos uma central que tem que brigar pelos nossos representados e assim o faremos. Por isso, meus companheiros que quiserem ter a oportunidade de um diálogo com uma central que está aberta a isso, vem para a UGT. Obrigado, Patá.
Eu quero agradecer muitíssimo novamente a sua presença, porque é ocupado e tem aquela agenda, viaja para lá, viaja para cá, resfriado, mas veio aqui o programa, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, especialmente a você que fez perguntas. Há muitas perguntas que foram passadas aqui, não deu tempo. O programa é assim mesmo, a gente procura colocar algumas perguntas, outras a gente não tem a possibilidade. Eu quero registrar, aqui me entrega o Robson Gazola, olha aqui, ó, informação da agência sindical quentíssima. Essa agência sindical não é fraca não, hein? Foi aprovada a medida 664, 277 votos a favor, 178 contra e uma abstenção. Nós não vamos entrar no mérito aqui porque não dá mais tempo. Eu quero avisar a todos que na próxima quarta-feira nós vamos falar de Petrobras. Estará aqui conosco o Lúcio Maluf, sociólogo do quadro histórico do PDT, é uma pessoa que conhece muito a questão da Petrobras, tem números e dados a respeito da empresa, e um sindicalista do setor petroleiro, petrolífero, para falar com a gente. Ainda o nome não está definido, estamos vendo quem é que vem. Então, quarta-feira, Petrobras, nós vamos dizer por que esta empresa é importante, por que ela é decisiva para a economia nacional e por que ela tem que ser defendida, que está sendo atacada pela luta geopolítica internacional. Não tenham ilusões de que roubalheira, tudo isso é verdade. Agora, atacam a Petrobras, que se ferir de morte a Petrobras, fere de morte também a economia brasileira e nós não podemos permitir que isso aconteça. Quarta-feira que vem, Câmara Aberta Sindical, novamente, mesmo local, mesmo horário. Forte abraço, até lá. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.